Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia do portal UOL, assinada pelas jornalistas Andresa Matais e Sheila Damorim. A manchete é: expansão da banda larga terá pacote de 100 bilhões de reais. Proposta é trocar rede de fios de cobre por fibras óticas, que aceleram a conexão. O governo ainda está decidindo se faz mega licitação ou se adota um novo modelo para telefonia fixa em troca de investimento privado. O governo prepara um pacote de investimentos na área de telecomunicações estimado em pelo menos 100 bilhões, atenção, 100 bilhões de reais, que se soma aos planos de infraestrutura lançados durante o ano passado. A gestão Dilma vem tentando atrair a iniciativa privada em investimentos para tentar reativar a economia, que cresceu 0,9% em 2012. 3 ministérios, Fazenda, Comunicações e Planejamento, discutem desde o mês passado proposta que prevê a substituição da rede de fios de cobre, usada para levar a internet às residências, por fibra ótica, que torna a conexão 10 vezes mais rápida. O tema agradou a presidente Dilma. A discussão tem como base estudos do Banco Mundial e de auditorias que afirmam que investimentos em melhoria da velocidade das conexões da internet contribuem diretamente para o crescimento do PIB. Não deixa de fazer sentido, porque obviamente a economia atual depende de velocidade, né? O prazo previsto para os investimentos é de 10 anos, um investimento de longo prazo. Além de mais qualidade no serviço prestado, a avaliação é que o projeto gerará o desenvolvimento de uma cadeia produtiva para abastecer as grandes empresas, abrindo caminho para o desenvolvimento de pequenos negócios. 2 modelos estão em discussão nos bastidores do governo. No que desperta maior simpatia entre os agentes envolvidos, o governo dividiria com as operadoras o custo do investimento. Aí está falando aqui o fim das concessões. As teles ganhariam de forma definitiva do governo todos os bens que receberam na época da privatização das Telebrás, na época do governo do Fernando Henrique, além de acesso a linhas de crédito do BNDES. O espólio da Telebrás é estimado em 17,3 bilhões de reais pelo governo. Nos cálculos preliminares das empresas, os bens reversíveis valem metade disso. São prédios, obras de arte, orelhões e fios que teriam que ser devolvidos ao governo em 2025, quando acaba o prazo da concessão. O governo entende que até lá esse passivo já estará sucateado e obsoleto também. Por isso, considera vantajoso trocá-lo agora por investimento. Para atrair as teles, o governo ainda acabaria com a concessão na telefonia fixa,
porque já, aliás, na telefonia móvel já não existe mais concessão. Para explorá-la, a telefonia fixa, bastaria uma autorização do Poder Executivo. Com isso, o serviço passaria a ser prestado não mais em regime público, mas em regime privado, dando às empresas liberdade para fixar preços, por exemplo. Para não caracterizar quebra de contrato, as teles poderiam escolher entre ficar no regime de concessão ou fazer a migração. No segundo modelo pensado pelo governo, seria feita uma mega licitação. Nesse caso, a concessão na telefonia fixa seria mantida e os bens reversíveis continuariam sendo do governo. Bom, então, vejam só. Essa é a notícia, agora eu vou fazer o comentário. Mais uma vez, o governo está no caminho certo e não apenas isso, mas a questão também, que aliás, por exemplo, eu até imagino, quem nasceu, eu nasci em 85, então eu tenho 27 anos, mas eu imagino que, por exemplo, você que está me vendo que nasceu nos anos 90, provavelmente acho que nem tomou conhecimento, porque você era muito pequeno, nem tomou conhecimento da polêmica que houve na época do governo do Fernando Henrique, quando ele resolveu privatizar as teles, o setor de telefonia, e que obviamente tem a ver com a internet, né? Mas é uma coisa assim, na minha opinião, sinceramente, primeiro que eu acho que passado tanto tempo, passados tantos anos, virado o século, literalmente, agora que nós já estamos na segunda década do século XXI, eu acho que essa discussão sobre a privatização, se deveria ter sido feita, se não deveria ter sido feita, é uma discussão totalmente ultrapassada e fora do contexto atual, não tem mais sentido, é uma coisa, e aqui eu estou fazendo, eu sempre gosto de deixar claras as minhas posições e opiniões, eu estou fazendo uma defesa da privatização pelo governo Fernando Henrique das teles, da Telebrás, porque isso permitiu, aliás, eu vou fazer uma distinção aqui. Muita gente reclama, inclusive, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a Telefônica, as operadoras de celular tal, são líderes de reclamações na área de defesa do consumidor. Porém, eu gostaria de fazer uma distinção aqui. Uma coisa é serviço, outra coisa é acesso. Você que, como eu, é jovem, principalmente você que nasceu já nos anos 90 e que, portanto, nem acompanhou essa polêmica na época das privatizações, você não sabe que, por exemplo, até meados dos anos 90, antes do Fernando Henrique ter tido a coragem de privatizar esse setor que desagradou muita gente da nomenclatura estatal, não só federal, mas dos estados também, né? Antes da privatização, não havia, tinha muitos lugares, inclusive pessoas até, não só pobres, mas gente de classe média alta que não tinha linha, não havia, o governo não conseguia produzir, o Estado não conseguia produzir linhas telefônicas suficientes. Tanto é que havia empresas, aqui em Santos mesmo tinha uma empresa de aluguel de linhas. Como não havia linhas para todo mundo, e hoje em dia é o contrário, porque o que não falta é linha, tem mais linha do que clientes e tal. Como não havia linhas para todo mundo, o pessoal o cidadão tinha que alugar a linha, custava uma fortuna. No bairro em que ele morava, inclusive em bairros de classe média e tal, não chegava a linha nunca, entrava governo, saía governo, o chamado plano de expansão, de fazer chegar a linha telefônica, não acontecia. O sujeito tinha que se sujeitar a sair da casa dele, ir até a esquina, pegar o orelhão e fazer uma ligação simples e tal. Em casa não dava, tinha que ser no orelhão da esquina. Quando era na esquina, se não fosse mais longe e tal. Então, assim, só me posicionando como eu gosto, porque eu sou... o que eu estou fazendo aqui não deixa de ser jornalismo, né? E eu tenho um perfil opinativo. Então, eu estou me posicionando a favor. Eu acho, a minha opinião, eu acho que a privatização das teles foi fundamental para o progresso do Brasil. Por exemplo, na própria área de internet, imagine se não tivesse sido privatizada a Telebrás, como seria o acesso à internet da população.
Enfim, mas então, você vê, e agora está se discutindo outra coisa. Está se discutindo uma questão tecnológica, que é substituir os fios de cobre pelas fibras óticas, que é o que tem de mais moderno hoje em dia. Então, enfim, eu estava só querendo fazer uma, para as pessoas, principalmente para o pessoal mais jovem, só fiz questão, já que está falando sobre telefonia aqui e tal, internet e tal, fiz questão de fazer uma comparação entre como que até meados dos anos 90 a situação estava mal e agora, é claro, os serviços têm que melhorar e muito, mas as pessoas têm acesso. Hoje em dia, que nem eu vi aqui em Santos, até pessoas muito pobres, pessoas que, coitadas, certamente passam fome. Aqui em Santos tem, por exemplo, qualquer catador de papel. Imagina, uma pessoa que tem uma renda pífia, passa fome, coitado, mas ele tem um celular, sabe? Ele tem um celular, inclusive um modelo até razoável. Não é um celular assim, é um celular barato, mas é funcional e tal, né? Entendeu? Então, a questão é essa. O principal triunfo da privatização das teles foi garantir o acesso universal. O serviço ainda há de melhorar. Essa é a notícia positiva de hoje, ok? Muito obrigado.